Hoje teremos companhia sonora, porque afinal de contas eu não consigo fazer um vídeo pro YouTube sem que esteja obra. Eu acho que é mal de arquiteto, né? Arquiteto não atrai obra, não atrai pepino, perrengue. Pois é. Mas apesar da obra, a gente vai fazer esse vídeo sim, porque, né, a gente precisa falar sobre decoração. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos quando eu tô avaliando uma missão 1, uma missão 2, né, dentro do SPMT, que são missões que tem a ver com a apresentação do projeto para o cliente, eu sempre falo sobre como que é interessante e importante adicionar certos itens de similaridade, certos itens de pessoalidade, que são itens de decoração e que trazem aquele ar mais completo e mais interessante para o seu projeto. E é lógico que isso não é necessariamente usando itens importados do SketchUp ou fazendo várias gambiarras. A gente pode utilizar itens nativos do próprio ArchiCAD, configurar eles num alto nível, utilizar o poder da abstração, que é o poder mais incrível de todos, e conseguir fazer um modelo muito mais bonito só com eles. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar dentro desse vídeo. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Bela, eu sou professora dentro desse canal e meu objetivo é te mostrar que é possível você fazer qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de processo utilizando a melhor ferramenta BIM do mercado para nós arquitetos, que é o ArchiCAD. E como aqui a temática dessa playlist inteira é um projeto de interiores, se inclusive você não começou a assistir, eu recomendo que você comece a assistir, tendo sido feita totalmente dentro do ArchiCAD, hoje a gente vai falar sobre decoração. Então antes da gente começar, já curte o vídeo, já se inscreve no canal e ativa a notificação do sininho, porque você ajuda o canal a crescer quando você curte e ainda fica atento às novidades que estão vindo aí dentro do canal, como aulas da playlist de ArchiCAD para iniciantes e também outras playlists mais que estamos alimentando e que tá ficando assim, ó, um chuchuzinho. Então bora pra telinha do ArchiCAD? Bora! E só para situar vocês, esse é o nosso projetinho que a gente tá nesse exato momento, lindinho, bonitinho. Dá pra ver aqui o corte certinho, né? Tá muito chuchuzinho. Aí todo esse corte, a última aula foi sobre detalhes, ou seja, tá ficando uma coisa realmente muito da hora. E como a gente já mencionou em aulas anteriores, a gente utilizou aí uma sequência incrível de objetos para configurar vários itens, desde cooktop, tomadas, bancadas, marcenaria, o fogão, a geladeira, a marcenaria de cima, a torneirinha. Tudo isso daqui foi criado utilizando aí apenas uma única ferramenta, que são os objetos. Então, como você já viu, eu já vi, todo mundo já viu, objetos servem para praticamente tudo o que a gente quiser dentro do ArchiCAD. E o pulo do gato tá onde, Bela? O pulo do gato tá em saber escolher o seu objeto, ou seja, ter aquela habilidade exploradora dentro do ArchiCAD que eu sempre falo para os meus alunos terem, e também saber configurar eles da melhor forma possível para o que você quer. Ou seja, utilizando o bom e velho poder da abstração. Esse é o poder que eu falo que uma vez que você desenvolve, não tem como voltar atrás. Parece que a sua vida abre, parece que seu universo assim se transforma, parece que você abre uma porta aí para um universo BIM, onde você tem infinitas possibilidades de fazer o que você quiser dentro do ArchiCAD. Até mesmo fazer uma tigela virar um prato, que inclusive vou ensinar aqui dentro dessa aula. Então vamos utilizar agora o melhor do poder do explorador e do poder da abstração para que a gente possa configurar 3 itenzinhos, chuchuzinhos para o seu projeto. E o primeiro objeto que a gente vai explorar agora é o objeto chamado quadro. Para isso eu vou selecionar a ferramenta de objeto aqui e vou posicionar onde eu quero que esteja meu quadro. Ah, mas Bela, isso aqui foi uma tomada que a gente inseriu na última aula. Não tem problema, porque afinal de contas qualquer objeto pode virar qualquer coisa. Então você pode inserir lá tranquilamente, você não precisa configurar antes de inserir. No caso, a ordem não altera os tratores, os fatores, os carros, no caso. Não altera o viaduto. Sei lá, eu já ouvi essa frase de tantas formas, né? Mas não altera. Se você inserir o objeto e configurar depois, ou se você configurar o objeto e inserir depois, não altera em nada. Então aqui, pra gente poder explorar esse objeto melhor, a gente vai entrar no Ctrl T desse elemento. Ou, né, como a gente já mencionou, no fiotinho de rato aqui em cima. E na nossa janelinha de objetos, qual que é a grande sacada? É a gente buscar aqui a pasta de mobiliários
e a pasta de decoração. E você vai só colocar seu rolo lá pra baixo até achar esse quadro aqui, que sim, vai ser o quadro mais feio que você vai ver na face da Terra em um programa de arquitetura. E eu nem tento mais esconder isso, porque esse elemento aqui, a imagem que resolveram colocar, pelo amor de Deus, é feio demais. Então qual que é a grande sacada desse objetinho aqui, para que eu fale com tanta tranquilidade que esse é um objeto maravilhoso para decoração? Primeiro, que ele consegue fazer a configuração de molduras diferentes, então eu posso colocar uma moldura maior, uma moldura menor, colocar uma espessura. Por exemplo, eu gosto de molduras mais espessas, né, de 4 centímetros, por exemplo, aqui para minha casa. Eu gosto também de uma moldura simples, ou gosto de uma moldura meio detalhadinha. Show, legal, já dá uma boa configurada. Só que a grande sacada está nesse boxzinho aqui de usar imagem personalizada. Ou seja, quando a gente habilita, a gente consegue selecionar uma imagem da onde, ó. Vocês estão reconhecendo essas imagens? Vocês estão reconhecendo essas imagens? Fala que você está reconhecendo essas imagens, pelo amor de Deus. Habilitando esse box, a gente consegue selecionar uma imagem que esteja na nossa biblioteca do arquivo, que inclusive foi tema já da aula de superfície aqui mesmo dentro dessa playlist, ou seja, você não precisa nem ficar buscando feito doido aí, né, pela internet. Ah, como é que faz pra colocar uma superfície? Como faz? Não precisa. Tem aula aqui nessa playlist explicando sobre o assunto. Então, para de ser preguiçoso, acessa a playlist, procura a aula de superfícies e aí tu vai ser feliz, eu vou ser feliz, vai todo mundo ser feliz. Então, quando a gente quer, por exemplo, colocar uma imagem específica de um quadro, né? A gente vai em arquivo, bibliotecas de objetos, gestão da biblioteca, igual eu já expliquei lá na aula de superfícies. E aqui dentro da pastinha onde estão as superfícies que foram utilizadas para criar os revestimentos, o que eu vou fazer? Eu vou inserir novas superfícies. Que novas superfícies? Eu vou acessar a minha biblioteca que eu tenho aqui do SPMT, né? Que é a biblioteca que eu disponibilizo para todos os meus alunos. Dentro dela, eu tenho aqui superfícies do SPMT e também eu tenho uma partezinha específica para quadros e TVs, que aí tem alguns aqui que eu gosto bastante desses quadrinhos, acabo utilizando em quase todos os projetos. Então eu vou, por exemplo, pegar esse quadrinho aqui que eu acho maravilhoso. Eu adoro Star Wars. Então, aqui eu acho que nada mais justo que uma cozinha meio verdezinha e tudo mais. Quero colocar esse quadro. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, esses quadros aqui do Star Wars. Vou selecionar um quadro também a mais, né, pra... Vai que eu não gosto do quadro dentro do projeto e queira mudar. Eu vou vir em abrir. Aqui ele vai falar que todos esses itens estão sendo adicionados à biblioteca interna, tá? E quem tá assistindo essa aula e conhece bibliotecas vinculadas, é preferível que você utilize bibliotecas vinculadas, mas aqui no caso é utilizada a interna para esse exercício. E a gente vai recarregar e aplicar. Recarregou e aplicou, não tá dando nenhum recado? Tá tudo certo. Dando um ok. Dentro aqui do quadro novamente, agora a gente vai ver todos os quadros aqui já disponibilizados. E, que gracinha, meu Deus do céu, fica muito fofo. Vou deixar aqui sem moldura, porque eu acho que, né, fica melhorzinho assim, desse jeito. E também vou aí pedir pra ele deixar um pouquinho mais, né, proporcional. Então, 70 por 50, que eu acho que é mais ou menos o tamanho dessa imagem. É ideal, é legal que você coloque dentro de um vegetal correto, né? Porque como a gente pegou o objeto tomada e já colocou, aqui não tá no vegetal correto. A gente precisa colocar no vegetal correto, por exemplo, de eletrodomésticos imobiliários, ou então criar o seu próprio vegetal de decoração, tá? E se você é meu aluno, tá assistindo isso, pelo amor de Deus, cria o vegetal de decoração, que isso daí também afeta os pontos que vocês, né, recebem nas avaliações das missões, hein? Ó que o puxão de orelha vem pra vocês. E aqui, uma vez que tá tudo certo, tô aqui com o vegetal correto, tô aqui com a classificação correta, eu vou dar um ok. E é legal, né, colocar no estado de renovação correto. Ele vai ficar estranho no primeiro momento, exatamente porque ele foi inserido de qualquer jeito, mas a gente pode rotacionar aqui em cima para ir a dimensão, né, a orientação que a gente quer. E olha que gracinha que fica o projeto só da gente colocar um objeto de quadro, né? Eu sei que muita gente aqui não conhece Star Wars, infelizmente não teve esse prazer na vida de assistir aí as trilogias, de mergulhar nas histórias, de ver as brigas de sabre de luz. Mas, né, a gente tem que aceitar que é muito fofinho esse quadro. E óbvio, né, pra não ficar uma coisa muito geek, sem que as pessoas saibam, da onde que vem, dá pra colocar qualquer quadro, tá? Isso daqui é só um exemplo, mas dá pra colocar um quadro aí Desconstrutivix pra deixar aí o projetinho do jeito que você gostaria. Ou seja, seja feliz no quadro que você quiser e não me enche o saco igual essa obra tá me enchendo. Valeu!
Então aqui vou colocar alguns objetos, né? Vou colocar, por exemplo, um objeto aqui de quadro 45 por 30. Acho que isso ficou bom. E vou colocar uma duplinha de quadros. Então, aplicando o atalho Ctrl D para mover, Ctrl D para mover de novo. E enquanto eu tô movendo, eu vou lá clicar em Ctrl. Por quê? Porque ele vai criar uma cópia enquanto move, ou seja, perfeito para fazer aí vários quadrinhos iguais, só mudando aí uma definição que é a imagenzinha que está sendo usada. E é óbvio que dá para fazer isso em vários outros lugares. Ou seja, seja feliz colocando o quadro onde você quiser. E eu já vou te dar uma dica aqui muito, muito, muito incrível. E que eu gostaria que tivesse sido me dada quando eu tava lá começando no Arquicad, igual você provavelmente está. E também é uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos, que é importante você acrescentar quadros que tenham a ver com o cliente que você tá propondo. Não é os quadros que você gosta, são os quadros que seu cliente gosta. Então, seu cliente, por exemplo, se você estivesse me atendendo como cliente e você soubesse que eu sou geek, que eu sou nerd, que eu adoro anime, que eu adoro mangá, que eu adoro Star Wars, Senhor dos Anéis, todas essas coisas, o que você teria que fazer? Eu acho que o ideal seria que você buscasse imagens disso para trazer aí para os quadros, porque aí faria muito mais sentido para mim como cliente e também levaria uma experiência, né, mais diferenciada. Não seria aquela experiência que esse projeto podia ser de qualquer pessoa, mas não sinto que é meu. Então, vamos evitar isso colocando aí o fator de pessoalidade, que inclusive eu já comentei algumas análises de projetos que eu fiz aqui dentro do canal e eu recomendo que você vá assistir essas análises porque foram muito, 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 muito boas. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição, porque, né, sou boba não, né? Eu sei que você não vai ficar procurando, então tá aqui o link na descrição pra você. O segundo objeto para decoração que você precisa conhecer é um objeto muito, mas muito, mas muito, mas muito legal, que é um objeto na mesma pasta de decoração que a gente tava, né, de mobiliário, decoração, é o objeto de vidro e vaso, tá? São dois que eu gosto muito de usar e vou te explicar o porquê. Quando a gente tá fazendo uma cozinha, por exemplo, é muito legal de você representar que, por exemplo, o seu armário cabe a taça do seu cliente, que seu armário cabe o copo que a pessoa usa, porque a gente sabe que existem pessoas traumatizadas com casas de vó, com casa de tia, com casa de sei lá quem, ou a própria casa, que foi muito mal planejada e que as coisas não cabiam dentro dos armários. Então é muito legal você mostrar que as coisas cabem. Uma dessas coisas que é importante, pelo menos pra mim, eu fico assim, possessa quando eu pego um armário que não cabe essas coisas, são copos. Então, pra demonstrar isso, você pode utilizar esse objeto de vidro e configurá-lo da melhor forma possível pra sua necessidade. Ou, no caso, pra necessidade do seu cliente, né? Sempre lembrando na necessidade do seu cliente primeiro. Vou colocar, por exemplo, essas taças, né? Colocar de novo num vegetal de decoração. Aqui, no caso, não criei esse vegetal, então vou deixar aqui como eletrodoméstico imobiliário só pra não ficar, né, muito nisso. E qual é a grande sacadinha desse objeto aqui que é muito legal? É interessante que você use esse objeto com uma edição combinada. A gente tem certos comandos dentro do Arcade, como por exemplo o comando que eu mencionei, né, logo no comecinho do vídeo, ou no meio do vídeo, não sei onde que parte está, que é o comando, por exemplo, de mover enquanto você copia, que é o Ctrl D para mover, mais a tecla Ctrl, né, só apertar na tecla Ctrl, que aí ela já faz uma cópia enquanto você está movendo. Só que a gente tem outras formas de criar cópias sequenciais. E para isso a gente utiliza um atalho que é o Ctrl U. Então aqui para, por exemplo, objetos como taças, copos e tudo mais que você queira fazer essa replicação, é interessante que você selecione o objeto, clique Ctrl U, clicando no Ctrl e pressionando no U, assim ó. Clica no Ctrl, segura o Ctrl e pressiona o U. E aí abriu a janelinha, pode tirar a mão do teclado, tá tudo bem. E aqui a gente pode utilizar essa cópia aqui que eu pessoalmente gosto muito, que é a cópia em matriz. O que ela faz? Ela basicamente cria cópias, né, em um sentido e depois logo em seguida no outro sentido. Aqui a gente pode escolher se a gente quer a opção de deslocamento em Z. Eu não quero, tá? Porque eu quero que ele fique na minha bancada. E uma vez que você tem escolhido qual tipo de multiplicação que você quer, se quer contabilizar, se você quer já colocar a medida, não vou mencionar sobre isso aqui, né, porque não é o tema do vídeo, mas você dá um OK. Depois ele já vai começar o comando. Você pode perceber que eu não cliquei em absolutamente nada e já apareceu um maisinho ali na tela. Pra quê? Pra que a gente possa clicar, criar a primeira cópia e falar assim, ó, vou criar cópias mais ou menos a cada 10 centímetros, tá bom? Dá um enterzinho e só vem, ó. Foi até onde você quer ir? Tá certo? Ó, tá tudo bem? Você tá criando aí 4 cópias? Clica de novo e aí arrasta pra cá e faz assim, olha, aqui eu também quero criar mais ou menos aqui as cópias. E aí você pode
copiar. Não vou copiar tanto, né? Já criou várias taças de uma vez só. Já ficou muito mais fácil tua vida. E óbvio, né, que é uma coisa, um truquezinho que eu aprendi uma vez, que é uma vez que você cria uma cópia assim, bonitinha, né, e ela tá bem espaçada, você pode entrar na definição de novo e mudar, por exemplo, o tipo, porque nem todo mundo tem 12 taças de algo, né, de um tipo. Então você pode mudar, fazer uma taça mais alta, fazer um copinho mais baixo, né, fazer, por exemplo, uma ediçãozinha aqui pro copinho ficar aqueles copinhos mais de whisky. E o terceiro objeto que a gente tem que falar e que é onde tá a grande sacada do poder da abstração. Pra isso eu vou até copiar aqui, ó, esse copinho pro lado. É um objeto que, juro por Deus, que se você, né, sabe qual que é... Eu não sei se você sabe, não. Você não pode estar sabendo, porque é um objeto que realmente poucas pessoas usam e que eu acho excepcional para fazer esse tipo de decoração aí mais, sabe, mais dando um sentidozinho a mais pro ambiente. Cara, vamos ver na tela. Que é, dentro da mesma pasta, dentro das mesmas coisas, que é o objeto de tigela. E ele pode parecer um objeto meio ingrato, né? Porque ele não tem um formato aí tão padrão, que muita gente, né, fala, nossa, que bonito. Mas pra que eu gosto de utilizar esse objeto? Pra fazer pratos. Pratos? Pratos. E a grande sacada desse objeto é a gente deixar, por exemplo, a altura no mínimo possível. Ele não aceita menos do que 5 centímetros, então eu já zero e ele já deixa nesse tamanho aqui certinho. Deixar com a cor que você queira, tudo mais, fazer aqui a caracterização da superfície, pode colocar uma porcelana, pode colocar um vaso pintado, né? Todas aquelas coisas que a gente sabe de louças no geral. E a grande sacada está, de novo, na questão da múltiplas cópias que a gente pode criar. Porque você pode perceber que esse pratinho aqui, ele é meio desinforme, tá vendo? Que ele não é uniformizado, ele não é um prato padrãozinho, ele é um que tem aqueles... Sabe que ele tem as bordas meio assim, ondas? Deu pra entender, né? Deu. Então, a grande sacada aqui está na hora que a gente vai colocar esse objeto colocado, a gente vai no Ctrl U novamente. Só que dessa vez a gente não vai utilizar essa opção de matriz, a gente vai utilizar essa opção aqui de arrastar. E calma, que vai tudo fazer sentido. Só que ao invés de a gente colocar só para arrastar, a gente vai colocar que a gente vai querer sim um deslocamento em Z e que também eu quero ter aí uma rotação das cópias aleatória. Ou seja, enquanto ela tá copiando, ela vai fazendo assim, ó, criando uma randomicidade. Não sei nem se essa palavra existe, mas dá pra entender que vai ser meio randômico, né? Tudo certinho, vou dar um ok. Ele vai primeiro falar pra quantas cópias que eu vou querer colocar. Eu vou criar algumas cópias assim, deixa eu ver. A original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pratos. Vou colocar assim, 6. Vou clicar. E aí, tá vendo que ele já habilitou a elevação? O que eu vou pensar? Eu vou pensar que mais ou menos cada prato vai ocupar um espaçozinho de 2 centímetros. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 12 centímetros de elevação. Ele ficou voando, tá tudo bem. E qual que é a grande sacada aqui? Eu vou vir, selecionar tudo. Clicar com o botão direito, vou falar para ele me mostrar a seleção na planta, né? Para ele mostrar que tá aqui, ó, selecionadinho. E mesmo que eu não esteja vendo, né? Porque o forro tá na frente, tá tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou em edição, tá vendo aqui, ó? Bonitinho. Abinha de edição. Eu vou em alinhar e eu vou pedir para ele alinhar centralizado no centro. Tá vendo aqui? E aí todos eles que estavam multiplicados pro lado, todos eles ficaram empilhadinhos, ou seja, dá total a sensação de ser uma pilha de pratos. E óbvio que você pode fazer isso para vários tipos de pratos, vários tipos de potes e dá aquela sensação que sim, meu filho, o armário que eu projetei para você está perfeitamente no tamanho que tem que ser a tua necessidade. Tá vendo como que a parte da decoração também ajuda você a vender a sua ideia de projeto? É fabuloso. Agora me conta, quais outros itens de decoração que você gostaria de saber fazer dentro do arcade? Me conta aí nos comentários. Quem sabe aí a gente não bola uma parte 2, alguma coisa assim, um complemento aqui pra essa aula. Pode ficar uma coisa interessante, né?
só se você comentar. Então, já deixei aqui seu comentário. Inclusive, se você gostou, não gostou, quiser comentar alguma coisa ou quiser conversar comigo sobre algum assunto, pode sempre me chamar lá no meu Instagram, que tá lá o direct sempre aberto pra vocês, pra gente poder conversar e trocar uma ideia, e também você acompanhar mais conteúdos por lá. E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também vão curtir utilizar esses itens pra dar aquele up, aquele grau dentro dos seus projetos. Combinado? Então, dito isso, um bem beijo pra você e eu vejo você na próxima aula.